Ser um guarda prisional nunca foi fácil, mas o que faço aqui vai além do simples controle. Não é apenas sobre lidar com criminosos, mas com o desconhecido. Trabalho no complexo, um local onde as leis da realidade parecem não se aplicar. Não é uma prisão qualquer. Aqui não estamos apenas prendendo pessoas, mas entidades e fenômenos que desafiam tudo o que entendemos sobre o mundo. Cada novo recruta passa por uma experiência que serve de aviso. O prisioneiro mais conhecido aqui é chamado de Lúcio. Ele parece ser um homem comum, mas com uma habilidade que nenhum de nós compreende totalmente. Ele pode se teletransportar instantaneamente. Quando ele pisca, como chamamos, algo sempre acontece. Às vezes ele retorna de sua viagem com algo mais do que seu próprio corpo, algo distorcido, algo que nunca deveria ter sido trazido de volta. A rotina no complexo é implacável. Não estamos apenas guardando criminosos, mas mantendo forças que desafiam a lógica e a razão. Cada dia é uma luta para manter o controle, mas as perguntas permanecem. O que aconteceria se esses prisioneiros se soltassem? E o que nos espera no futuro? O que os mantém aqui, se não o medo de descobrir o que pode sair de seu confinamento? A primeira vez que vi Lúcio em ação me marcou profundamente. Ele estava em uma cela simples, nada além de um prisioneiro aparentemente comum. Mas então, de repente, uma luz intensa brilhou ao redor dele. Num piscar de olhos ele desapareceu e tudo ao redor parecia mudar. As paredes da cela, antes sólidas, pareciam se curvar, o ar ficou mais pesado. Era como se a realidade estivesse se contorcendo para acomodar algo impossível. Quando Lúcio apareceu novamente, não era o mesmo. Ele parecia cansado, mas seu olhar era vazio, como se tivesse atravessado algo além da compreensão humana. Ele não falava, mas suas ações falavam por si mesmas. Cada vez que ele piscava, uma nova distorção surgia. O complexo parecia engolir a si mesmo, de formas que ninguém sabia explicar. Durante horas, tudo parecia em silêncio, até o momento em que ele piscou novamente e algo aterrador aconteceu. Ele não estava mais na cela. O que antes era um espaço seguro virou um abismo de incertezas. A cada viagem, Lúcio trazia mais do que ele próprio. Ele trazia fragmentos de outras dimensões. E isso nos deixava impotentes. Ninguém sabia o que ele realmente via ou de onde ele vinha. Ele nunca dizia uma palavra sobre suas viagens. Mas os gritos eram inconfundíveis. O clima estava pesado e a tensão era palpável no ar. Um dia, um novo recruta, cheio de bravata e coragem, decidiu que enfrentaria Lúcio. Armado e preparado para qualquer coisa, ele se aproximou da cela com uma expressão de confiança. Eu sabia que ele não fazia ideia do que realmente estava prestes a enfrentar. Quando Lúcio piscou, o recruta estava bem na frente dele. Num instante, o ambiente se distorceu novamente. Mas dessa vez, a situação foi diferente. O recruta, em um movimento instintivo, tentou se afastar, mas o que aconteceu a seguir foi algo indescritível. Lúcio havia retornado, mas com ele veio uma onda de névoa vermelha, como se a própria realidade estivesse se desintegrando ao redor dele. O corpo do recruta explodiu, não em pedaços, mas em uma névoa de sangue que parecia engolir tudo ao redor. Não havia gritos, nada além do som da distorção, apenas a marca deixada no chão, como um lembrete do que acontece quando alguém ultrapassa os limites do impossível. Nós olhamos em silêncio, sem saber o que fazer. O recruta havia sido um teste e ele falhou. Lúcio não se importou. Para ele era como se nada tivesse acontecido. Era o último teste para os novatos. E no final todos sabiam.
Ou você aprende a lidar com o desconhecido, ou o desconhecido lida com você. O complexo é um lugar onde a linha entre o possível e o impossível se dissolve, e os prisioneiros não são apenas pessoas, mas fenômenos. Cada dia é um teste, e os que falham são esquecidos, seus nomes apagados da história. Alguns prisioneiros, como Lúcio, são perigosos por acidente, vítimas da própria curiosidade humana. Outros, no entanto, são perigosos por escolha. Eles sabem o que estão fazendo e não têm remorso. Havia outro prisioneiro aqui, um homem chamado Felipe. Ele não possuía habilidades sobrenaturais como Lúcio, mas sua mente era uma arma. Ele se tornou conhecido por sua capacidade de transformar qualquer tecnologia em uma ferramenta de destruição. Era o tipo de prisioneiro que sabia mais sobre os limites da ciência do que qualquer um de nós. Quando ele começou a brincar com os sistemas do complexo, foi quando as coisas começaram a ficar realmente fora de controle. Felipe, ou o inventor, como ficou conhecido, começou a manipular a tecnologia à sua volta. Um laptop quebrado, um rádio danificado, qualquer peça de eletrônica que estivesse ao seu alcance se tornava uma extensão de sua mente. Ele começava a mexer nelas, e o que antes parecia ser um simples dispositivo se transformava em algo impensável. Foi assim que ele quase causou uma catástrofe, hackeando os sistemas de segurança do complexo. Se não fosse pela rápida intervenção da equipe, teria sido o fim de todos ali. Nem todos os prisioneiros do complexo são perigosos por escolhas próprias. Alguns estão aqui por pura curiosidade, vítimas de suas próprias descobertas. Um desses prisioneiros era o Vitor, um cientista que tentou desafiar os limites do tempo. Quando soube da existência de um projeto secreto que permitia viagens temporais, ele se envolveu, sem saber o que estava prestes a desencadear. A história de Vitor era estranha. Ele conseguiu, por um momento, viajar no tempo, mas não da maneira que se esperaria. Em vez de alterar eventos históricos ou buscar riquezas, ele teve uma ideia ainda mais absurda. Vitor decidiu voltar no tempo para matar seu próprio avô, acreditando que isso resolveria um paradoxo existencial. Mas quando os cientistas examinaram seus registros, descobriram que, ao fazer isso, ele havia alterado não só a sua própria história, mas a realidade ao seu redor. Hoje, Vitor está preso em um estado de estase, parado no tempo. Seu corpo está congelado, mas sua mente continua em atividade. Ele vive em um loop eterno, sem saber se ainda está vivo ou morto. Seus registros de viagem no tempo foram apagados e sua máquina destruída. Mas uma coisa ficou clara. O que ele fez ao alterar o próprio passado foi mais do que uma loucura pessoal. Ele desencadeou um efeito que pode ter mudado o curso do universo. O tempo. O complexo se tornou mais do que um local de contenção. Ele virou um campo de estudo para os cientistas, que, mesmo sabendo dos riscos, continuaram a experimentar. Mas há algo que a maioria ignora. O complexo não é apenas um lugar de detenção, mas uma entidade viva, uma força que evolui à medida que as anomalias aumentam. Quando um novo prisioneiro chega, ele não é simplesmente colocado em uma cela. Cada nova adição à instalação faz o complexo mudar, de maneiras que nem os cientistas conseguem compreender. Às vezes, as paredes se distorcem. Outras vezes, os sistemas começam a falhar misteriosamente, como se o complexo estivesse tentando se adaptar às novas presenças. O corredor, como chamamos a seção de células mais antigas, foi uma das áreas mais afetadas. É um lugar onde as distorções da realidade são mais fortes,
onde a própria física não se aplica da maneira usual. Os guardas que trabalham lá costumam relatar experiências inexplicáveis. Alguns dizem ouvir sussurros entre as paredes, outros afirmam ver sombras que se movem de maneira estranha. No entanto, ninguém jamais conseguiu gravar um desses fenômenos. A verdade é que o complexo tem um custo. Quanto mais tentamos entender suas anomalias, mais nos afastamos da realidade. O que o complexo está se tornando, ninguém sabe ao certo. Complexo nunca foi infalível. Enquanto muitos pensam que ele é uma fortaleza impenetrável, a verdade é que cada dia traz uma nova falha, uma rachadura que se abre em sua fundação. Em alguns dias, é apenas um pequeno erro nos sistemas de segurança, mas em outros é algo muito mais sinistro. Houve um incidente recente, algo que a equipe de segurança tenta apagar das memórias de todos. Durante uma noite particularmente calma, quando nenhum dos prisioneiros estava causando problemas, o sistema de contenção falhou em uma das células mais isoladas. Essa célula, que guardava um prisioneiro classificado como Classe 5, era projetada para resistir a qualquer força ou anomalia. No entanto, algo aconteceu dentro dela. Quando a equipe de resgate chegou, o prisioneiro não estava mais lá, mas o que eles encontraram foi ainda mais aterrador. A cela estava vazia, mas as paredes estavam cobertas por algo indescritível. Não era sangue, não era algo tangível. Era uma substância que parecia se mover, como se tivesse vida própria. O que restava de Classe 5 era uma marca na parede, uma impressão de algo que jamais deveria ter existido. A sensação de estar sendo observado permeava o ambiente, e todos os envolvidos naquele resgate nunca mais foram os mesmos. Alguns desapareceram, outros se tornaram tão alterados mentalmente que foram colocados sob observação. O complexo estava mudando, e nós éramos incapazes de entender como ou porquê. À medida que o complexo se expandia, mais figuras começaram a surgir, cada uma com habilidades e capacidades que desafiavam as leis da natureza. O prisioneiro mais interessante, e talvez o mais perigoso, era conhecido apenas como Frank. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Cada vez que perguntávamos, ele dava uma resposta diferente, com um sorriso sarcástico e um tom provocativo. Ele gostava de brincar com as nossas mentes, e todos sabiam que ele não era como os outros prisioneiros. Frank não estava preso aqui como os outros. Ele estava aqui porque quis. Ele poderia, sem dúvida, escapar a qualquer momento. Mas ele se divertia com os jogos de poder. Sua habilidade era algo que nem os cientistas conseguiam explicar. Teletransporte, levitação, combustão espontânea. Ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse, mas em vez de escapar, ele se divertia testando os limites do complexo. E, mais frequentemente, testava os limites dos guardas. Certa vez ele decidiu que queria um simples donut. Um guarda, sem saber o que estava acontecendo, pegou o último donut e começou a comê-lo. Frank, então, sem mais nem menos, virou a cabeça do guarda para um lado, fazendo com que ele caísse de joelhos, completamente estupefato. O que Frank fez a seguir foi ainda mais assustador. Ele transformou a cabeça do guarda em uma rosa, como se fosse um simples truque de mágica. A equipe médica ficou horas tentando entender o que havia acontecido, mas o guarda nunca se recuperou. E, estranhamente, Frank parecia não se importar. Enquanto o complexo continuava a crescer, os segredos que ele escondia se tornavam mais profundos e mais assustadores. Um dia, enquanto eu estava em uma patrulha de rotina, recebi uma ordem inesperada: explorar os níveis mais profundos do complexo.
Ninguém tinha falado muito sobre esses níveis antes, e a curiosidade me consumiu. O que eu encontrei lá embaixo me marcou para sempre. Os corredores estavam vazios, mas o ar estava pesado, como se algo estivesse observando cada movimento. Havia portas que não estavam listadas no mapa, salas que não deveriam existir. Quando finalmente encontrei a área de segurança mais profunda, percebi que estava diante de algo que parecia uma coração do complexo, um núcleo que não se encaixava nas explicações. As paredes eram cobertas por uma substância escura que se movia lentamente, como se tivesse vida própria. Dentro dessas paredes havia fios e circuitos interligados, como uma grande rede neural, pulsando em uma frequência estranha. A verdade que percebi ali é aterrorizante. O complexo não é apenas um lugar que contém anomalias, mas ele próprio é uma anomalia. Ele é vivo. Sua existência depende das anomalias que guarda, e à medida que o complexo cresce, ele absorve essas distorções, se adaptando, evoluindo. Cada novo prisioneiro, cada novo experimento alimenta o complexo e o faz mais forte. E a pior parte? Não sabemos até onde ele pode ir. Eu sabia que estava lidando com algo além da minha compreensão. Mas o que aconteceu depois foi algo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Após a minha descoberta, o complexo se tornou cada vez mais instável. As distorções se intensificaram e os eventos inexplicáveis começaram a acontecer com mais frequência. A cada dia, as paredes pareciam mais próximas, como se o complexo estivesse tentando nos engolir. Em uma noite de tempestade, um incidente aconteceu que mudou tudo. Durante uma visita rotineira à área de contenção, o sistema de segurança falhou de maneira catastrófica. As células de contenção começaram a se abrir sozinhas, uma após a outra, como se algo as estivesse liberando. Em questão de minutos, todos os prisioneiros mais perigosos estavam soltos e a ordem do complexo desmoronou. A equipe de segurança tentou controlar a situação, mas foi impossível. Os prisioneiros, agora livres, começaram a usar seus poderes para manipular a realidade ao seu redor. Lúcio piscou entre as dimensões, Felipe reprogramou sistemas inteiros e Frank fez o que sempre fez. Causou o caos. A última coisa que lembro é de ver o complexo se desintegrando ao meu redor, as paredes literalmente se desmoronando, como se estivessem tentando se afastar de algo. O complexo não estava mais nos controlando. Ele estava se libertando. E todos nós que estivemos envolvidos éramos apenas peças em seu jogo. O que aconteceu após a falha catastrófica no complexo não foi imediatamente claro. Quando a tempestade se acalmou e os primeiros socorros começaram a chegar, tudo o que restava era um cenário de destruição total. A estrutura, antes imponente, estava agora desmoronada em uma mistura de escombros e distorções. O que parecia ser apenas um edifício de contenção se tornara um labirinto de realidades alternadas, um eco de tudo o que havia acontecido ali. Os prisioneiros não estavam mais sob controle. Alguns desapareceram, como se tivessem se dissolvido nas rachaduras da própria realidade. Outros, como Lúcio, continuavam a piscar entre dimensões, deixando para trás uma série de distorções que ninguém sabia como lidar. Felipe, com sua genialidade tecnológica, havia destruído todos os sistemas de segurança e comunicação, deixando o complexo completamente isolado. Mas o mais assustador de tudo era o que restou: o legado do complexo. Aquilo que antes parecia ser apenas um lugar de contenção, agora era uma anomalia em si. Ninguém sabia se o complexo havia sido destruído ou se havia se tornado algo novo, algo maior.
O fato é que as distorções não pararam. Elas apenas mudaram de forma, expandindo-se para o mundo exterior. Agora, a única certeza que temos é que, embora o complexo tenha sido fechado, seus ecos continuarão a se espalhar. E o que quer que tenha sido liberado ali nunca será completamente contido. Após o caos, uma equipe especial foi formada, mas nenhum de nós sabia exatamente o que estava acontecendo. O complexo, agora dilacerado, parecia se recusar a morrer. A cada dia que passava, novas distorções surgiam, mais profundas, mais perigosas, como se o lugar estivesse tentando se reconstruir, adaptando-se à nova realidade em que foi lançado. Mas o que nós não sabíamos era que o maior perigo ainda estava por vir. Em meio à destruição, um novo prisioneiro foi trazido. Ele não era como os outros, era mais humano, ou, ao menos, parecia ser. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo ou como tinha chegado até ali, mas os cientistas que o trouxeram disseram que ele tinha conhecimento de tudo o que havia acontecido no complexo. Eles o chamavam de o Conector. Ele possuía a habilidade de se comunicar com as distorções diretamente. De alguma forma, ele poderia entender e até manipular as próprias falhas que o complexo gerava. O conector se tornou nossa última esperança. Se alguém poderia entender o que estava acontecendo e como impedir que o complexo se expandisse, seria ele. Mas algo não estava certo. Cada vez que ele se aproximava de uma distorção, parecia que algo mais estava sendo liberado. Como se o próprio complexo estivesse tentando usar o conector para se libertar completamente. O conector começou a trabalhar de maneira incansável, tentando entender as distorções, buscando uma maneira de desligar o que o complexo havia se tornado. Mas quanto mais ele tentava, mais a realidade ao redor dele parecia se contorcer, se desfazer. Era como se o complexo estivesse lutando contra nós, alimentando-se da energia que ele mesmo gerava. Cada falha nos sistemas de contenção parecia ser absorvida por algo muito maior, algo que estava crescendo sem que conseguíssemos controlá-lo. Certa noite, quando todos pensávamos que estávamos perto de uma solução, a última falha aconteceu. O complexo, agora completamente distorcido, se expandiu, não para fora de suas paredes, mas para dentro de si mesmo. A realidade simplesmente se quebrou. O conector, tentando desesperadamente controlar as distorções, foi engolido por uma delas. Ele desapareceu diante dos nossos olhos e com ele a última esperança de salvamento. Mas, em seu lugar, algo ainda mais estranho aconteceu. O complexo se reconfigurou como se o próprio espaço estivesse sendo reescrito. O que restava do complexo não era mais uma prisão ou um laboratório, mas algo indescritível que desafia qualquer tentativa de explicação. Ele não havia sido destruído. Ele havia se tornado algo novo. Agora sabemos que o complexo nunca foi um lugar para guardar anomalias. Ele era a própria anomalia. E mesmo sem sabermos exatamente o que aconteceu, a verdade é clara. O complexo nunca terá um fim. Ele sempre estará com a gente, se escondendo nas brechas da realidade, esperando sua próxima chance.